Olá, boa noite, boa noite. Sejam todos, sejam todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Damos boas-vindas a todos que aqui se encontram. Olá, boa noite, boa noite, Lise. Olá, Kelly, boa noite. Boa noite, Cris, tudo bem? Do Rio de Janeiro. Passou outro nome que eu não via, muitas pessoas chegando. Henrique, que bom, querido, que você está aqui. Renata, do Canadá, boa noite. Mariana, bem-vinda, querida, bem-vinda. Ana Maria, boa noite, querido. Alexandre, boa noite, meu irmão. Boa noite, Alexandre, boa noite, seja bem-vindo. Camille, do Rio, boa noite, querida. Roberta, muitas pessoas chegando. Diana, eu acho que é de São Paulo. Fábio, que eu esqueci de onde é, mas tem muitas pessoas de muitos lugares. Sejam todos, sejam todas muito bem-vindos. Rita, boa noite, Ritinha. Bruna, boa noite, Itapecerica da Serra, Recife. Muitas pessoas chegando. Vamos aguardar mais um pouquinho, mais alguns instantes, para que todos nós possamos estar juntos. Magali, boa noite. Rosânia, boa noite. Ribeirão Preto, Fabi Rize. Ana Karina, que bom que você está aqui conosco, querida. Que bom, Ana, que bom, querida. Sejam todos, sejam todas muito bem-vindos. Estamos aqui. Olá, Raquel, boa noite, querida. Raquel, somente dizendo, estamos em preces por sua mãe, tá certo? Sejam todos bem-vindos. Vamos então, queridos, nos preparar para os estudos de hoje. Lembrando que o estudo não é meu, o estudo é nosso. E lembrando que eu não sou nada. Sou somente um espírito em evolução, assim como você, e tentando, através das minhas atitudes, fazer alguma diferença na minha vida e, quem sabe, igualmente na tua. Vamos à nossa prece de início dos trabalhos, queridos. Querido amigo, querido Mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez, Senhor, reunidos em Teu nome, com a proposta de estudarmos o Teu Evangelho, à luz do Espiritismo, em seus conteúdos psicológicos. Rogamos, Senhor, que todos possamos sair daqui deste estudo mais esclarecidos, mais consolados, mais fortalecidos para a caminhada que nos cabe. Que possamos, Mestre, fazer valer a pena os instantes que aqui passaremos e que possamos não somente guardar os ensinamentos que aqui receberemos, não somente em nossas mentes, mas igualmente em nossos corações. E que esses ensinamentos, Senhor, sejam transformados em atitudes, em condutas retificadas na nossa existência. E pedimos agora, Senhor, faça conosco a oração que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Em nome de Deus, nosso Pai,
Em teu nome, Mestre Jesus, em nome da equipe espiritual responsável por estes trabalhos e em nome de todos os irmãos espirituais, encarnados e desencarnados, que este momento estejam em todos os lares, nós damos por iniciado mais um estudo da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Nossa, de novo o trocinho aqui não passa. Janete, boa noite. Mas enfim, Henrique, dê um alô aqui para mim, para eu clicar aqui e te convidar para você vir aqui falar um pouquinho sobre a ONG Salve a Si. Você está aqui? Vamos ver se ele está aqui. Boa noite, Andréia. Vamos ver se o Henrique está aqui para eu poder convidá-lo. Eu não sei, eu sou assim, sabe, pessoal? Eu vou tentando, na tentativa e erro, tentando acertar. Mas eu havia visto ele aqui, mas parece, talvez ele tenha saído. Talvez ele não esteja aqui agora, nesse momento. Bom, de qualquer maneira, toda quinta-feira nós estamos aqui com a camiseta da ONG Salve a Si. Uruguai! Olá, minha irmã! Olá! Ah, com, com a camiseta da ONG Salve a Si, é uma ONG em que o Henrique está à frente, o Henrique França está à frente desse projeto. É uma ONG em que ele... Ah, ok, pronto, ele apareceu, ele melhor do que vai falar sobre isso. Espere aqui, vamos convidar. Fazer uma transmissão ao vivo. Pronto, acho que é isso. De te enviar o convite. Boa noite, Camila. E aí, então, Henrique, melhor do que eu, pode falar com a ONG que ele mesmo. Oi, Jack. Olá, querido, bem-vindo, meu irmão, bem-vindo, bem-vindo. Obrigado, boa noite. Dê seu recado, Boa noite a dê seu todas, a recado. todos. Como vão? Tudo bem, gente? Jack, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu vou procurar não me estender, ser breve, porque eu quero também participar desse estudo. Pessoal, eu sou fundador de uma entidade filantrópica, está na camisa do Jack, a Salve a Si. Ela tem 20 anos de fundação. Ela já trabalha há 12 anos. Nós trabalhamos com a recuperação, com a desintoxicação, com o tratamento, a profissionalização de pessoas com dependência química, oriundas ou não das Cracolândias. Nós somos um centro de reabilitação gratuito para pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, especialmente pessoas com dependência já avançada, nociva de crack, álcool e outras drogas. A Salve a Si, ela é uma fazenda linda, próxima a Brasília. Ela tem uma estrutura bem bacana, eles têm consultórios, auditório, cozinha, padaria, refeitório, cinema. Eles têm plantio de horta orgânica, criação de peixe, eles manejam os animais, tudo isso para retomada de autonomia deles, né? E lá hoje nós temos, graças a Deus, Jack, hoje nós estamos com 125 acolhidos. Nossa. Nós temos só 5 vagas. Graças a Deus, nessa pandemia, eu estou muito emocionado com isso, porque nessa pandemia a gente arregaçou mais as mangas, instauramos vários protocolos para cuidado da população de rua, porque a gente trabalha também com a população de rua em Brasília, e principalmente na fazenda, para que não haja risco de contágio. Na fazenda, de todos os protocolos, nós colocamos 3 casas em quarentena, tivemos que aumentar equipamento, aumentar a equipe técnica. Nós trabalhamos com a equipe multidisciplinar, com psicólogos, terapeutas, assistentes sociais, coordenadores, conselheiros, monitores. 90% da nossa equipe são pessoas que passaram pelo tratamento conosco, se recuperaram, foram fazer universidade, estão estudando ainda, estão se capacitando. Então, assim, é uma corrente para o bem, pessoal. E a Salve a Si, ela já acolheu quase 80 pessoas desde o início da pandemia. Nossa. Normalmente, nesses 50, 60 dias, a gente teria acolhido umas 15 ou 20 a mais. Não, nós acolhemos 80. Primeiro, pela providência da espiritualidade superior. Segundo, porque as pessoas do Distrito Federal, elas estão muito motivadas pela fraternidade. Eles estão andando nas ruas, estão vendo as pessoas em situação de vulnerabilidade, ficam preocupados deles não só puderem desencarnar
pelo uso de álcool e drogas e violência, como também corre o risco de pegar o coronavírus, né? Então, eles me ligam, eu faço videoconferência, eu vou até lá, eu mando uma equipe da fazenda e a gente está fazendo triagem na rua, levando para pegar o encaminhamento da rede pública ou particular de saúde, e a pessoa já inicia o tratamento conosco, já protegido do contágio também da violência. Então, assim, o trabalho está prosperando bastante, isso graças à ajuda das pessoas, pessoas que ajudam com o que podem, com o que têm, seja entrando em contato para doar cesta básica, seja entrando em contato para doar roupas, eletrodomésticos, camas, colchões, e também tem as pessoas que fazem a doação financeira, tá? Eu vou deixar meu telefone aqui, quem quiser ajudar, tá, pessoal? Eu vou digitar ele aqui na live do Jack, e vou botar o site da ONG também. E tem pessoas, Jack, que está fazendo algo muito bacana. Está depositando, mesmo que seja pouquinho, mas botou um depósito programado de 1 ano. E isso ajuda a gente a cuidar das pessoas, né? Porque vocês imaginam, 125 homens comendo 5 vezes por dia, ainda mais que a comidinha lá é no fogão a lenha, Jack, que é uma delícia, né? E a gente sabe que quando tira a compulsão pela substância psicoativa, tem que botar em outra coisa. Então, põe na comida. Come bem, bebe muita água, faz bastante exercício físico, futebol, piscina, academia, salão de jogos. E tem bastante estudo dos 12 Passos, que é uma terapia universal e espiritual. E tem um grupo intitulado Luiz Sérgio de Carvalho, que faz os trabalhos lá, e que o Jack agora é um nosso novo integrante. Assim que passar a pandemia, ele vai trabalhar um pouquinho com a gente, né, Jack? Vou sim. Pessoal, não vou me estender, porque eu quero estudar com vocês. Jack, meu irmão, um beijo no coração, que Jesus continue a brilhantar a tua mente, para que ela possa cuidar melhor de todos. Obrigado, meu irmão. Gratidão, queridos. Queridos, é isso. Nós precisamos ajudar. Como eu costumo dizer, né? Eu aqui no conforto da minha casa, cada um de vocês provavelmente no conforto de seus lares, sabendo que quando eu terminar aqui, eu vou ter o que comer. Então, eu há pouco estava realizando uma palestra, terminei, fui comer, estou aqui, quando terminar eu vou comer de novo. Tem uma cama, tem um abrigo, então vamos valorizar aqueles que não têm. O Henrique acabou de colocar aqui o telefone dele. De qualquer forma, entre lá no salveaci.org.br, salveaci.org.br, e eu postei algum tempo atrás também no meu Instagram os dados bancários para quem quiser depositar, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vindo. Vamos então, queridos, ao nosso estudo de hoje. Na live do Evangelho no Lar da semana passada, nós falamos sobre o perdão. E qual é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espírito, do livro Renovando Atitudes, nosso estudo de hoje, Aprendendo a Perdoar. E por incrível que possa parecer, é muito provável que a gente leve 2 semanas para estudar esse capítulo. É um capítulo denso, ele tem muita informação, e eu fiquei hoje, quando eu li o capítulo, eu falei, mas será que eu falo tudo isso em 40 minutos e eu vou correr? Ou eu faço em 2 vezes? E a grande pergunta é, correr para quê mesmo? A gente está com pressa de chegar aonde? Com pressa de terminar o livro? Não. E eu acho que nenhum de vocês que está aqui está com pressa de terminar o livro, que a gente está com pressa de aprender e vivenciar. Então, sim, é muito provável que esta semana a gente leia metade do capítulo, estude metade do capítulo e na semana que vem a outra metade do capítulo, ok? Então, hoje são 8h13, então eu vou falar provavelmente aproximadamente meia hora. Abro então para as perguntas e após então nós encerramos, tá certo? E eu acho que é isso. Vamos lá então. Óculos. Oi, Dani, boa noite. Aprendendo a perdoar. Então, Hamed inicia com uma passagem
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10 item 2, que na verdade não é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10 item 2, é uma passagem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2, que é exatamente: não julgues para não seres julgados, porque com peso, com a medida que julgardes, você igualmente o será. Então, e Hamed, então, ele vai nos trazer um estudo psicológico a respeito disso. Hamed nos diz: nosso conceito de perdão tanto pode facilitar quanto limitar a nossa capacidade de perdoar. Por possuirmos crenças negativas ou limitantes de que perdoar é ser apático com os erros alheios, ou mesmo é aceitar de forma passiva tudo que os outros fizerem. E é que vivemos achando. E aceitar de forma passiva tudo que os outros fizerem é que vivemos achando que perdoamos, aceitando agressões, abusos, manipulações e desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais, ficando, pois, impassíveis, como se nada tivesse acontecido. E aqui eu já paro. Livro de Jó, capítulo 38, versículo 11: até que vieste daqui, não passarás. É importante, queridos, nós aprendermos a estipular, delimitar, estipular limites para as pessoas que convivem conosco. Quanto mais próxima a pessoa que convive conosco, mais nós precisamos estabelecer esses limites. Só que o que ocorre? Qual é o problema disso? É que muitas vezes, quando a gente conhece alguém, um relacionamento, aí no caso, adentrando um pouco o campo do relacionamento afetivo, a pessoa faz alguma coisa, acende a luzinha amarela. A gente pensa assim: não, não foi nada. Porque a gente está apaixonado, ou está querendo ficar, ou a pessoa tem alguma coisa que nos atrai, obviamente, senão não estaríamos ali com aquela pessoa. A gente fala: não, imagina, isso não é nada, foi só uma bobagem. Aí acontece de novo. Aí você pensa assim: não, com o tempo ele muda, ela muda. Vamos tomar cuidado. É importante, primeiro eu sempre digo isso, nós precisamos aprender a nos comunicar. Para eu me comunicar com o meu próximo, eu não preciso de ser agressivo. Eu não preciso ter uma postura agressiva, eu não preciso falar agressivamente, eu não preciso gritar. Eu só preciso me fazer compreender, que a pessoa entenda. Então, eu preciso, bem no início do relacionamento, não adianta você dizer para uma pessoa que você não gosta do que ela faz um ano depois, porque já os limites já não foram estabelecidos. E a pessoa já está fazendo. E às vezes as pessoas agem de maneiras equivocadas conosco inconscientemente, outras vezes são conscientes. Mas se eu não mostro que eu não gosto, para a pessoa, eu estou dando o limite. E esse é um ponto que a gente precisa estar bem atento. E a média aqui fala, né? Agressões, abusos, manipulações e desrespeito. Não dá. Não dá. Nas relações, existem condições que precisam ser estabelecidas. E, sem dúvida, o respeito é fundamental. É fundamental. As pessoas agem equivocadamente. Não é porque elas querem, muitas vezes, é porque elas aprenderam assim, elas acham que aquilo está certo, ou é o jeito delas. Quanta gente eu já vi, quantas pessoas eu conheço que elas fazem alguma coisa equivocada e elas se orgulham, se ufanam. Não, porque eu sou assim mesmo. Vergonha alheia, me desculpe. Vergonha alheia. Então, e são nas pequenas coisas. Às vezes a pessoa não precisa agir má com você. Mas se você vê ela agindo má com uma outra pessoa, por favor, entenda. Ela pode ser que um dia haja com você. Então, vai sair com o namorado, com a namorada, primeira vez, e vê que aquela pessoa, ela é grossa, ela é mal educada, ela humilha, ela distrata um garçom, por exemplo. Por favor, entenda. Ela está se mostrando tal qual ela é. Cuidado, cuidado. É importante
bem no início dos relacionamentos, a gente precisa estar atento. Nós precisamos ter olhos de ver. Nós precisamos ter olhos de ver. Então, se eu não estabeleço isso, e é como ele diz, você vai deixando passar. Não, tá tudo bem. E você acha que está perdoando. E ele deixa claro aqui. Aceitar de forma passiva tudo que os outros fizerem. Ele vai perdoar. Então, isso é medo, é baixa autoestima, pode ser muitas coisas. Ou efetivamente uma pessoa ela ultrapassa todos os limites e você, por não se dar o valor necessário, você permite que a outra faça. E todo mundo, às vezes, ao seu redor fala assim: como é que você deixa? E a pessoa ela vai levando. É aquele ditado: ruim com ele, pior sem ele. Querido, não faz isso não. Vale mais o outro ditado: antes só do que mal acompanhado. E Hamed ele vai adentrar um pouco essa questão da coragem também nesse capítulo. Ele continua: perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores, físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre bem quando sabemos que tudo à nossa volta está em ruínas. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas. Eu estou meio surdo. Eu vou ler de novo. Eu não ouvi direito, eu vou ler de novo. Perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre muito bem quando sabemos que tudo em nossa volta está em ruínas. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas. Querem que eu desenhe? Eu acho que Hamed é muito claro. Esse é o ponto. Nós precisamos entender muito isso. Nossa, 1 milhão enfim, de trocinhos aqui. Nós precisamos estar cientes em relação a essa questão. Eu conheço pessoas, ou às vezes as pessoas passam por situações que não tá bom. Mas as pessoas têm mania, e é impressionante isso, de vai levando. Já ouviram esse ditado? Não, como é que você vai? Eu vou levando. Né? Alguns dizem assim, vou empurrando com a barriga. Eu não sei direito o que quer dizer isso, né? Se fosse uma grávida, tudo bem, né? Tá bom, uma pessoa mais gordinha e tem barriga. É impressionante a quantidade de pessoas que elas vivem, elas têm um problema, é algo sério, e elas vão deixando que o tempo passe sem tomar uma atitude. Não era para ser isso. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Outro dia, não sei em qual live que nós fizemos aqui, que a gente falou sobre o Deus punitivo judaico-cristão que a gente incorporou e a gente faz isso. Não dá. Não é por aí, gente. Não é por aí. Efetivamente, nós precisamos entender que eu preciso me amar. Esse é o ponto. Eu preciso me amar. E se a outra pessoa está me fazendo mal, eu preciso rever urgentemente as minhas questões. Ponderando o quê? Por exemplo, você no seu trabalho, você tem um chefe difícil, um colega difícil. Ok, eu entendi. Não dá para sair, como diz o ditado popular, chutando o pau da barraca, seja lá o que isso quer dizer, chutando o pau da barraca e falar, não quero mais, calma. Então, porque a gente está no mundo de César e precisa da questão financeira. Mas talvez você possa se programar, se elaborar, buscar um outro caminho, um plano B, não sei. E nas relações? Também, muitas vezes, é possível. Mas por que a gente não faz? Não é curioso isso? É muito curioso isso. É muito curioso que nós, seres humanos, muitas vezes nós não buscamos ter mais paz e sermos mais felizes. Muitas vezes é por culpa, por medo da mudança, o medo, né? O que vai acontecer? O que vai ser de mim? Sim, sem dúvida. Então são escolhas. Tudo na nossa vida, ela é composta por prioridades. Então, todos nós que estamos aqui agora, nós decidimos estar aqui. Para nós é uma prioridade. Eu podia estar vendo Netflix. Cada um de vocês podia estar fazendo alguma coisa. Mas nós decidimos
que é bom para a gente estar aqui. E eu acho que a gente precisa rever, né? O que eu posso fazer para que a minha vida ela seja mais leve, para que eu seja mais feliz? Às vezes eu entendo que não há muito que possa ser feito, mas às vezes o que falta muitas vezes é autoestima e atitude, coragem, até mesmo força. Precisamos estar atentos. Hamed continua. Perdoar é ter compaixão, ou seja, um entendimento maior através do amor incondicional. Portanto, é um modo de viver. A grande questão é que é muito fácil falar isso, né? Eu já falei isso na live da semana passada, no Evangelho no Lar na semana passada. Perdoar é um processo, tá? Perdoar é um processo. E eu dou aqui um testemunho meu pessoal. Eu sou humano igual a todo mundo, tá, pessoal? Para quem acha que não, tcharam, eu sou igual a todo mundo. Então, algum tempo atrás houve uma situação que eu fiquei muito magoado. Muito magoado. E em um outro momento dessa mesma situação, me colocaram de novo. Eu não sei se tem algum ditado popular, mas de novo me atacaram. E aí então a mágoa, ela momentaneamente, isso durou uns 15 minutos, em raiva. Eu fiquei com raiva. Que bom que eu estava vigilante o suficiente. E eu fiz a escolha correta. A minha postura de vida é o seguinte: o que não me faz bem e que eu posso, eu deixo de lado. Existem questões que não são possíveis nas nossas vidas e é normal. Mas tenho certeza que nas nossas vidas existem questões que a gente pode deixar de lado. Então, se o preço que eu preciso pagar é a minha paz, tá caro, tá muito caro. São escolhas que nós fazemos e nós precisamos ter a coragem para tomar as atitudes necessárias. Muitas vezes não só coragem, planejamento também. Hamed continua. O ser humano, muitas vezes, confunde o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos, emoções e anseios, reprimindo suas mágoas e usando supostamente o perdão como desculpa para fugir da realidade, que, se assumida, poderia, como consequência, alterar toda uma vida de anos de relacionamento. E aqui Hamed, então, está adentrando na questão do relacionamento. Porque para alguém te magoar, provavelmente é alguém que você convive mais próximo de ti. E pode ser o seu próximo mais próximo que deita do teu lado na cama, ou deita ou dorme no quarto ao lado, ou alguém do trabalho, seja o que for. É isso. Então, às vezes, a gente não quer, como é que ele diz aqui? Usamos supostamente o perdão como desculpa para fugir da realidade que, se assumida, poderia, como consequência, alterar toda uma vida. Ou seja, às vezes alguém te faz algo, ou às vezes alguém me faz algo, nos faz algo, que a princípio a gente pensa assim. Aí a pessoa faz, e faz de novo, e faz novamente, faz outra vez. Aí é aquela pessoa que sempre fala assim: não, desculpa, eu me arrependi, nunca mais vou fazer. Deu uma semana, está fazendo de novo. Queridos, o ser humano não muda do dia para a noite, tá? Às vezes uma pessoa, ela traz uma conduta, uma forma de se comportar por vidas. Não pense porque ele falou assim, eu prometo que eu nunca mais vou fazer. Não promete não, não faça isso não. Mostra pela conduta. Evangelho segundo Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja vosso falar sim, sim, não, não. Então, e às vezes a pessoa ela pode do fundo do coração querer modificar, mas aquele comportamento está tão dentro dela que ela não consegue. Já é o natural dela. Então, para isso, é um processo. A forma, a mudança de comportamento e de atitude perante, a partir de um momento de conscientização, de autodespertar, de autoconhecimento, é lento. E é difícil. E às vezes a gente está falando assim, a gente fala que perdoa para não chegar e falar assim, não, já foi demais.
até que vieste daqui não passarás. E às vezes muitas pessoas optam por falar assim: não, não vai mais acontecer, ele se arrependeu, ela se arrependeu. E a gente vai deixando. E a gente vai deixando. A pessoa precisa mostrar pela conduta. E aí, claro, eu não penso assim, mas se ele se arrependeu, ela se arrependeu, claro, devemos sim conversar, dar novas oportunidades, claro, mas depois de uma, duas, três, eu vejo pela atitude, pela conduta que não existe uma mudança de comportamento, aí eu preciso simplesmente respirar fundo e falar assim, ok, entendi. Não é que ele, às vezes ele não quer mudar de comportamento, ela ou simplesmente não consegue. E a partir daí, cada um de nós tem caminhos a tomar, reflexões a fazerem e decidir como quer a sua vida. Como eu quero a minha vida daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. A minha vida, as rédeas da minha vida estão nas minhas mãos. Eu não permito que as rédeas da minha vida estejam nas mãos de outros. A vida é minha. E eu tenho livre-arbítrio pelas minhas atitudes e também para assumir as consequências das minhas ações. Hamed continua. Uma das ferramentas básicas para alcançarmos o perdão real, é conseguirmos nos manter a uma certa distância psíquica da pessoa problema ou das discussões, bem como dos diálogos mentais que geram constantemente em nosso psiquismo, por estarmos engajados emocionalmente em envolvimentos neuróticos. Então, lembrando que o que é distância psíquica? É fácil. Já viu como alguém, quando chega para você e tem um problema, você tem a solução do problema na hora? Por quê? Porque você não está envolvido emocionalmente, psiquicamente. Então, o que nós precisamos fazer é isso. Lá vou eu de óculos de novo. Distância psíquica. Eu preciso estabelecer, ou seja, eu preciso buscar exercitar a capacidade de me colocar de fora para olhar a situação, o problema, o que houve. Eu preciso adquirir essa capacidade, isso vem com exercício, de me colocar à parte. Tô vendo o Jack ali, nossa, que encrenca, né, Jack? E agora? Quando, com o exercitar disso, nós vamos aprendendo. Não quer dizer que a gente vai conseguir sempre. Às vezes a vigilância está baixa e nós nos deixamos levar por vibrações mais baixas, mas nós aprendemos a nos colocar à parte e olhar para o panorama conosco lá dentro. Então eu estou vendo a tempestade que o Jack está passando. Como que o Jack pode resolver isso? Se eu fosse o Jack, se o Jack chegasse para mim e falasse assim, nossa, eu estou com esse problema, o que eu diria para o Jack? Então eu posso estar à parte. E outra questão que o Hamed vai nos dizer, muito importante, é o quê? Dos diálogos mentais. Como isso ocorre? Como isso ocorre? A gente, mesmo depois, às vezes, de uma discussão, muitos de nós fica revivendo o diálogo e pensando assim, mas se eu tivesse dito isso, e a pessoa tivesse dito isso, e naquela hora se eu tivesse falado aquilo, e ela falar isso, aí eu dizer isso de volta. A gente começa a fazer um jogo de xadrez mental. A situação já passou. Não adianta pensar no que poderia ter dito, no que poderia ter falado, no que o outro ia responder, e aí você responder de volta, e aí você mostrar que você está com a razão. Como é que eu fui esquecer de falar aquilo, ou daquele negócio que aconteceu há 15 anos atrás, ou que aconteceu ontem? Não adianta, por favor, entenda. Já foi, já foi, já aconteceu. Já aconteceu. E o que é pior, quanto mais a gente fica revivendo mentalmente, nós já falamos isso em outra live, a gente fica ressentindo. Eu sinto novamente as mesmas emoções. E o pior, muitas vezes eu potencializo. Por quê? Às vezes nós temos raiva de nós mesmos. Por que eu não falei isso naquela hora? Nossa, eu devia ter respondido. Tá tudo bem. Calma, calma. Aceita a sua humanidade, como eu tenho costumado dizer. Aceita a sua humanidade, pode ser? Não foi desse jeito.
E é isso mesmo, é simples assim. A nossa vida é feita disso, né? Às vezes um jogador de futebol, ele, sei lá, treina 1.000 pênaltis e nesses 1.000 pênaltis ele acerta os 1.000. E aí no jogo, na hora, na situação, ele erra. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. A vida ela é feita assim. Ela é feita de tentativa, de aprendizado, de erros e acertos. Mas a situação já passou. Então, quanto menos eu reviver, quanto menos eu ficar não dialogando mentalmente o que eu poderia ter dito ou feito, mais eu serenizo a minha alma, minha mente, meu coração, para eu enxergar possíveis saídas. Essa é a questão. Quando eu era criança, é, aí às vezes a professora passava 700 problemas de matemática para resolver em casa, né? E aí você ia lá resolver os problemas de matemática, e às vezes tinha um outro que você olhava e você não conseguia. Eu ficava ali em cima do problema, mas o que que é isso? Não conseguia. Aí eu saía. Eu saía. Aí eu ia fazer um lanche, ia tomar um todinho. Amo todinho. Amo todinho. Tinha uma época da minha vida que eu acordava de madrugada para tomar todinho. Pensa uma criança feliz. Criança de quando isso? Agora. Agora. Acorda de madrugada, toma um todinho. Às vezes toma dois e fala assim, nossa, como é bom ser criança, mesmo nessa idade. A despeito da minha idade, eu ainda sou muito criança e muito ingênuo para muitas coisas da vida que nos cerca. Então, e às vezes eu ia tomar esse todinho, fazer umas. Quando eu voltava, eu falava assim: nossa, a solução está aqui, como é que eu não enxerguei? Porque às vezes você está tão tenso em cima do problema que você não enxerga a solução. E aí, quando você fica pensando, revivendo, revivendo mentalmente, você não consegue simplesmente ver a saída. E às vezes a porta está ali na sua frente. Então, às vezes, o que a gente precisa é dar um passo para trás, dar dois passos para trás, respira fundo, calma, para de pensar, para de pensar. Às vezes, tudo que a sua mente pede é isso: silêncio mental, para que a tua própria alma, o teu anjo da guarda, teu espírito protetor, possa te trazer a solução que você tanto quer. Às vezes, tudo que a gente precisa. Vai lá no YouTube, depois bota lá ondas alfa, ondas teta, 432 Hz. Bota lá e acalma teu coração, criaturinha. São músicas específicas num padrão musical específico para serenar a nossa alma. Voltemos a Hamed. Mais um pouquinho eu já vou abrir para perguntas, ok? Ao desprendermos-nos mentalmente, passamos a usar de modo construtivo os poderes do nosso pensamento, evitando exatamente o que eu falei aqui, evitando os deveria ter falado ou agido. Exatamente isso. Então a gente sai, a gente simplesmente esquece, se retira da situação. E a última frase, nós vamos parar aqui agora, é fator imprescindível ao separarmos-nos emocionalmente de acontecimentos e de criaturas em desequilíbrio, a terapia da prece, como forma de resgatar a harmonização. Então, nós vamos parar aqui hoje, metade do capítulo. Meu marcador de livro está aqui. E na semana que vem, então, nós vamos dar continuidade à segunda parte. Eu vou falar, nossa, quanta coisa que... Gente, o meu celular não mexe, tá? Então, lamento, mas então vocês ficam aí conversando, aí todo mundo com todo mundo, e tá tudo ótimo, e eu tô aqui falando. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 22. Senhor, quantas vezes deveria eu perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Não, Pedro, em verdade vos digo que até 70 vezes 7 vezes. Todo mundo conhece essa passagem. O que as pessoas não conhecem é o que Jesus fala depois disso. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35, a parábola do credor incompassivo. Jesus vai nos mostrar a importância do perdoar. Lembrando que na oração do Pai Nosso, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 12, ele diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as ofensas alheias. Eu já falei isso aqui outro dia. E no versículo 14, no versículo 13, termina a oração dominical. No versículo 14, ele vai dizer, ele ratifica a informação. Pois assim como vós perdoardes as ofensas alheias,
as vossas também serão perdoadas. Mas eu preciso entender uma coisa muito simples. Perdoar não é querer continuar estar ao lado, tá? São coisas diferentes, pessoal. Ok? Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa pode cometer uma violência contra você, um crime, ok? Você pode perdoar o criminoso. Nem por isso você quer estar lado a lado com ele. Às vezes o seu próximo mais próximo faz algo com você que você perdoa, mas nem por isso quer dizer que você queira permanecer naquela convivência. Você só simplesmente, às vezes você diz assim: ok, eu perdoo, eu já entendi. É o seu padrão de comportamento, é o seu melhor que você tem para me dar. Mas me perdoe agora você. O seu padrão de comportamento, a sua forma de agir, a sua conduta, para mim, não serve. Então, se nós estávamos assim até hoje, chegou o momento de nós nos separarmos. Um por um caminho e outro por outro. Entenderam que é diferente? E aí Jesus então vai falar sobre o perdão, parábola do credor compassivo. Ele vai nos dizer que um grande rei abriu as suas portas para receber aquelas pessoas que deviam a ele. E apareceu então um homem que devia a esse rei 10.000 talentos. E esse rei falou: paga o que tu me deves. E o homem falou: senhor, eu não tenho. E aí ele diz: vendam tudo que ele tem, inclusive a sua família, como escravos, vendo ele também, para que uma parte da dívida me seja resgatada. E o homem diz: senhor, tende misericórdia de mim, e tudo lhe pagarei. E aí então, aquele rei perdoa aquele devedor. Vejam o título da parábola, a parábola do devedor implacável, ou devedor incompassivo. E então aquele homem sai todas aquelas pessoas que estavam reunidas ali no rei, ele era uma das que devia, ele sai. E quando ele sai na rua, ele encontra uma pessoa que devia para ele 100 denários. E ele vai até aquela pessoa e fala assim: me paga o que você me deve. E ele diz: eu não tenho para lhe pagar, mas tende misericórdia de mim e tudo lhe pagarei. Aquele homem não perdoa. E pede, então, manda que o prendam, por causa que ele devia a ele 100 denários. Algumas pessoas, alguns transeuntes, estavam lá na frente, que estavam junto com Deus, perdão, que estavam junto com o rei, que viram que o rei perdoou a ele e viram também que lá fora, aquele devedor que foi perdoado pelo rei não havia perdoado outra pessoa. E eles contam isso para o rei. E o rei chama ele de volta e fala assim: mas eu não tive misericórdia, eu não perdoei a tua dívida, agora então eu também não perdoo mais. Você agora vai ter que me pagar tudo que me deve. Essa parábola, a princípio, ela pode passar despercebida, mas nós precisamos atentar para os valores. O homem devia ao rei 10.000 talentos e o outro homem devia a ele 100 denários. Vamos colocar isso em números. Para nós termos ideia, um talento não é um valor, é um peso, é uma medida que pode ser de ouro, de prata, de cobre, dependendo da época e da civilização. A civilização judaica, o povo judeu, precisava pagar para o Império Romano de tributos por ano, porque o Império Romano havia dominado a Palestina por ano. 1 milhão de judeus, que era a população judaica da Palestina do século I, era obrigada a pagar ao Império Romano por ano 800 talentos. Aquele homem devia para o rei 10.000 talentos. Então, para a gente entender que Jesus ele pintava com figuras fortes, ele realmente exacerbava para que as pessoas entendessem o que ele estava querendo dizer. Segundo algumas estatísticas, 10.000 talentos nos dias de hoje valeria aproximadamente 40 milhões de dólares. Era essa a quantia que o homem devia para o rei e que o rei perdoou. E o quanto que é 100 denários? Basicamente, 100 denários. As pessoas ganhavam, em média, por dia, 1 denário. 100 denários equivaleria aproximadamente a 3 meses de salário no tempo de Jesus, equivaleria mais ou menos, de novo, segundo estatísticas nos nossos valores de hoje, 10.000 reais. Entenderam?
Por isso que Jesus fala para nós perdoarmos. Eu preciso entender que o outro é o melhor que ele tem para me dar. E a partir daí eu tenho escolhas a fazer. Eu tenho escolhas a fazer, atitudes a tomar e arcar com as consequências das minhas atitudes. Mas o caminho sou eu que delinei, eu que vou delinear, eu que coloco, eu que... E aí vai entrar uma série de questões. Às vezes as pessoas não conseguem sair de relações e fazem terapia. E eu falo, muitas vezes sim, é necessário uma terapia, sim. Por quê? Porque às vezes naquele processo a pessoa ela permite abusos, ou ela muitas vezes ela atrai relacionamentos abusivos, conflituosos. E eu já fiz um vídeo do Amor e Sexualidade de Joana de Ângeles, vai lá no meu canal do YouTube, que tem lá uns 7 vídeos do Amor e Sexualidade, em que as pessoas permitem abusos por baixa autoestima. Então, às vezes ela precisa aprender a se amar. Como é que é mesmo? Amar Deus, amar o próximo e a si mesmo. Então eu preciso me amar. E a partir desse movimento de me amar e elaborar, se for no caso uma relação afetiva ou mesmo um trabalho, qual é o meu plano B? O que pode acontecer? E mais uma vez eu digo, bote no papel. Para de só de ficar pensando. Gente, quando a gente pensa, a gente vai sair divagando. Aí daqui a pouco está olhando para o abajur, para o livro, já perdeu a linha de raciocínio. Escreve, concentra a sua atenção, digitando, escrevendo, seja o que for, porque aí você consegue raciocinar melhor, ok? Temos 15 minutos, eu vou abrir agora para se alguém quiser fazer uma pergunta, próxima quinta-feira. Então, vamos dar continuidade. Gente, eu acho que amanhã eu tenho uma outra live. Eu acho que amanhã eu tenho uma outra live às 20 horas, mas aí depois, assim que eu souber os dados, eu informo aqui a todo mundo, tá? Mas apesar que a gente teve hoje aqui também, né? Enfim, então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, digita agora e se tiver ao meu alcance, se tiver ao meu alcance, a gente vai conversar juntos, elaborar juntos, seja o que for a respeito do perdão. Vamos ver se alguém. Ah, ok, alguém nos mandou algo. Viviane, não quero pensar no evento ruim que aconteceu na dor, na mágoa, mas a lembrança sempre vem à tona. O que eu posso fazer? Puxa, sim. Eu te entendo, Vivi. Me permita te chamar. Não, vamos manter, né? Viviane. É que eu sou assim, gente, eu sou assim. Eu sou do tipo que chega, aperta, abraça. Eu sou que já vou chamando de Vivi. Se for outro nome, eu já boto no diminutivo. Eu sou assim, tá? Quem gostar, que bom. Quem não gostar, lamento. Mas esse sou eu, tá certo? Esse é o Jack. Viviane é um processo. É um processo. Eu preciso entender que aquele outro foi o melhor que o outro teve para me dar. E às vezes pessoas fazem coisas conosco que nos marcam profundamente. E muitas vezes essas marcas nós trazemos até de outras vidas, ou as marcas que nos deixam, nós vamos levar para outras vidas. Procura fazer o que o Remédio falou aqui. A princípio, se coloca à parte. Olha para a situação. Então você olha para a situação que houve como espectadora, Vivi. Então eu estou vendo lá o que aconteceu com o Jack, a situação pelo qual o Jack passou, que magoaram o Jack. O que o Jack pode fazer? Mas olha só, o outro, ele agiu daquele jeito. Nossa, foi maldade mesmo, né? Eu jamais faria isso. Sim, mas foi o melhor que o outro tinha para oferecer. E aí, Vivi, a gente vai elaborando esse processo. Às vezes, sozinhos a gente não consegue, nós não conseguimos, tá? E às vezes nós precisamos de terapia, sim, ou de conversar com amigos, com pessoas que deem um ombro. Mas, por favor, escolha os amigos, tá? Porque tem amigo que é interessante, né? A gente está com um problema e pede para conversar com a pessoa. Você fala uma frase e a pessoa não deixa você terminar. E ela começa a te dar lição de moral, ela já quer sair para o seu problema. Gente, se alguém pedir para conversar com você, por favor, entenda. Às vezes tudo que ela quer é um ouvido, 2 ouvidos, um ombro. É tudo que ela quer. Tá? Então só ouve. Ouvir já está excelente. Só da pessoa botar para fora, ela já faz essa catarse. E sabe o que é muito curioso? Apesar que na Comunhão Espírita de Brasília eu nunca fui atendente fraterno, mas muitas, muitas, muitas pessoas sempre quiseram conversar comigo, porque assistiam às minhas palestras e viam em mim alguém que parecia alguém que pudesse ajudar.
Então eles falavam assim: não, eu não quero ninguém para dizer se eu preciso ser encaminhado para um passe nível 2, passe nível 3. Faça aí. Não, eu só quero um ombro, só quero um ouvido. Você pode ser. E eu conversava com as pessoas. E era muito interessante que muitas pessoas vinham conversar comigo, e conforme as pessoas iam falando, muitas vezes eu pegava um papel e uma caneta, e conforme ela ia falando, eu anotava coisas. É impressionante como as pessoas sabem as respostas. E conforme elas vão falando, aí no final eu falava assim: olha só, você falou isso, isso, e a pessoa falou assim: oi? Eu falei: sim, foi você que falou. Você tem a resposta para o seu problema. Está aqui, você mesmo que falou. E eu mostrava para a pessoa. E a pessoa falava: nossa, às vezes tudo que ela precisa é botar para fora, fazer essa catarse emocional, de colocar para fora suas angústias, suas ansiedades, seus medos, seus desafios, suas fragilidades. Então, Vivi, se olha para o que ocorreu com você lá. Você Vivi, olha para lá o que ocorreu com a Vivi. Veja a postura de outra pessoa que te feriu, te magoou. E vá você, imagine a Viviane vindo até você e te perguntando: Vivi, o que que eu faço? E você fala com aquela pessoa. A prece, o final do nosso estudo foi exatamente sobre a prece. Não consegue perdoar? Não consegue estar enfrentando esse processo do perdão? Pede ajuda. Senhor Jesus, Mestre Jesus, me ensina a perdoar. Me ajuda a perdoar. Meu anjo da guarda, eu quero perdoar. Me ajuda a tirar esse lixo emocional que eu estou carregando. Eu quero. Me ensina. Me mostra os caminhos que eu devo fazer. Eu acho, Vivi, que já é um grande começo. Na semana passada, no Evangelho do Lar, nós falamos sobre o perdão. Hoje estamos falando. Na próxima quinta-feira, iremos continuar a falar sobre o perdão. Isso mostra já que é algo que muitas pessoas estão precisando ouvir. Quem sabe eu não seja o primeiro, não é? Vamos ver se alguém fez mais alguma pergunta aqui. Gente, desculpa, é muita coisa. Meu Deus, só enquanto eu estava falando para viver, apareceu aqui os 700 colocações aqui. E, e a Verônica está falando, a compaixão, sim, sem dúvida. Perdão é assunto para toda a vida, sem dúvida. Já, Jack, perdi meu pai. Poxa, onde é que foi? Jack, perdi meu pai e dois irmãos em um assalto e sofri muito por isso. Perdoar foi libertador. Nossa, querida, que bom que você conseguiu. Que bom que você conseguiu. Hoje muitos estão sofrendo por causa do vazio existencial, não estão conseguindo conviver com os seus familiares, casais em conflito, falta do autoconhecimento. E, sem dúvida, sem dúvida que a pandemia está causando reflexões e questões sérias, porque muitos casais, muitas famílias que se aturavam, tipo assim, não, eu tinha um amigo que ele acordava antes de todo mundo e saía para não ter que falar com a esposa. Acredite se quiser. Eu conheci uma vez uma pessoa que eu estava saindo da comunhão espírita, era 10h40 da noite, vi uma pessoa sentada no sofá. A comunhão está vazia, a comunhão ela fecha às 10 horas, e eu estava saindo às 10h40 por várias atividades, e eu falei, e aí já é uma outra pessoa, uma outra história, meu irmão, o que que você está fazendo aqui, 10h40 da noite? Eu estava sentado. Aí ele falou assim, eu não quero voltar para casa não, lá só tem briga, lá só tem discussão. Esse momento pandêmico, de isolamento, é um momento para a gente refletir se essa é a relação que a gente quer, que a gente espera, né? Será que eu só estou aturando o outro? Ou será que o outro só está aturando? E é interessante como a gente sempre bota a culpa no outro, né? Mas e nós? Qual é a nossa conduta? Qual é a nossa atitude? Sempre lembrando que existem caminhos. De cada atitude nossa, de cada ação, haverá uma reação. De cada ação haverá uma consequência. Quem sabe não esteja na hora mais da gente conversar um pouco? Pessoal, mas quando conversar, fale de uma forma que o outro ouça. Ah, eu vou gritar. Não, não é gritando, não. Gritando, o outro não te ouve. Saiba se comunicar.
Ah, eu não sei. Não, então aprende. Por favor, entre gritar, agredir, seja pela voz, pela expressão física, por favor, silencie, tá? É melhor silenciar do que você se arrepender depois. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Queridos, faltam 5 minutos aqui pelo meu relógio. Na quinta-feira passada, eu saí falando tanto que não consegui fazer a prece de encerramento. Então, hoje nós vamos fazer a nossa prece. Gratidão imensa por cada um de vocês que aqui está. Eu agradeço a vocês por estarem aqui comigo, porque eu tenho aprendido muito. Tenho aprendido muito estando aqui com vocês. É engraçado que muita gente. Eu vou repetir. Eu não sou nada. Eu sou um nada tentando tornar a minha vida e a do meu próximo melhor do que é. É simples assim. Então, agradeço a vocês estarem conosco aqui. Quem ficar com alguma dúvida, na medida do possível, envie para o meu privado e, na medida do possível, estarei respondendo. Ok? É engraçado que tem pessoas que me mandam mensagem dizendo assim: Ah, eu já sei que você não vai ler, que você não vai responder. Quando eu respondo, a pessoa fala assim: Meu Deus, ué, como assim? Não é para fazer isso? Se você está fazendo uma pergunta, não é que você quer uma resposta? Vamos à nossa prece, queridos. Vamos à nossa prece. E eu creio sim que amanhã eu tenho uma live às 20 horas. Eu não sei qual é o tema. Vai ser um evangelho. Então eu vou buscar algum tema do evangelho. Se alguém tiver alguma sugestão, me mande no privado e aí eu vou colocar. Vai ser pelo Zoom. E aí eu vou colocar a ID do Zoom e se tiver senha ou não. Gente, eu não sei colocar link, essas coisas, me desculpem, tá? O Jack, ele é meio tanso para algumas coisas, tá? Em algumas coisas eu sou bom, razoável, em outras eu sou péssimo. Me perdoem, tá bom? Mas eu vou colocar a ID e a senha da live que nós teremos amanhã pelo Zoom às 20 horas. Vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que todos nós aqui tivemos de aprender contigo. Rogamos, Senhor, nos auxilie a sermos mais mansos, mais prudentes, mais humildes, mais limpos de coração, mais pacificadores, mais misericordiosos. Auxilia-nos, Senhor, que a cada dia da nossa vida, em cada oportunidade que nós tivermos, que nós possamos, através da nossa conduta, Mestre Jesus, sermos um dos seus bem-aventurados. Nos auxilia a termos serenidade para os desafios da nossa existência. E mais serenidade ainda, Senhor, para verificarmos os caminhos que nós podemos tomar. Que possamos ter coragem para tomar algumas decisões. Que tenhamos serenidade para aceitar os caminhos que serem os únicos que temos a tomar. Nos auxilia a sermos mais compassivos, termos mais compaixão para com o nosso próximo, mas auxilia-nos também, Senhor, a nós nos amarmos, que possamos ter autoestima suficiente para querermos o melhor para nós, Senhor. Auxilia-nos a fazermos para o nosso próximo o que de melhor possamos fazer com tanto, Senhor, que não cause em nós doenças psíquicas, doenças emocionais, doenças somatizadas. Ensina-nos, Senhor, a amar a Deus, a amar ao próximo, mas também, Senhor, e quem sabe o mais importante, amar a nós mesmos. E em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, em nome da equipe espiritual responsável por estes trabalhos, nós damos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Queridos, pelo meu relógio deve estar faltando um minutinho para terminar a live.
28 segundos. Terminamos hoje na hora, que bom. A paz que existe em mim, eu desejo a cada um de vocês. Gratidão imensa. Muita paz.